Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós vamos falar de um assunto que vai ser uma unha na sua carne, porque a gente vai falar sobre comportamentos que muitas vezes nós sabemos que são certos e nós não fazemos aquilo que muitas vezes não agrada a Deus, e a gente vai falar um pouquinho sobre segurança no trabalho também envolvido com isso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e para falar sobre esse assunto eu tenho aqui ele, que é um cara muito legal, muito bacana. Se você conhece ele, você sabe que ele é super alto astral, e ele vai estar conversando um pouquinho com a gente sobre isso aqui. Eu quero te apresentar então o Washington. Washington, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Bom dia, Joe. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e como é que a gente pode ajudar as pessoas no dia a dia e também na igreja e tudo mais, né? Perfeito. Washington, eu queria, antes da gente começar a entrar no assunto, eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Quem que é o Washington, que tem esse nome americano, esse nome gringo, né? O primeiro nome é americano e o sobrenome é alemão. Então tá beleza, 100% né? Gringo. Mas se apresenta pro pessoal quem é você, o que você faz no seu dia a dia, pra gente começar a introduzir o assunto. Então, Joe, eu sou o Washington Weber. Eu trabalho há 15 anos já fazendo palestra nas empresas. Então, comecei com o irmão da igreja na empresa dele, e logo após abri a nossa empresa, eu e a minha esposa, nós abrimos a nossa empresa, e desde então eu faço palestra nas empresas, na área de segurança do trabalho, motivacional, trânsito e tudo mais, né? E nasci em 81, para não dizer a idade, né? Então, o pessoal que faça a conta... Eles que, se quiserem, façam a conta. Quer saber minha idade, faz a conta. Então, e é isso. Já sou adventista, não sou de berço adventista, mas sou quase... de berço. Com 7 anos o meu pai se tornou adventista e trouxe a família inteira para a igreja, então me considero quase berço. Quase de berço. E é legal esse trabalho, porque eu confesso que quando eu descobri o que você fazia, para mim foi muito interessante, né? É diferente, né? É diferente, porque na minha área, como não é uma área muito de produção, né? Não tem muito essa questão. A gente não tem quase essa convivência com segurança no trabalho, né? Mas isso dentro de indústrias e empresas que, enfim, ela é muito recorrente, e para mim foi uma surpresa. Eu não sei como que funciona isso, como que é o seu dia a dia, como que funciona essa questão. Eu sou eu sou tecnólogo em segurança do trabalho. Ah, legal. Então, para minha área de palestras, isso foi muito bom, muito produtivo. Então, lá dentro da empresa tem o técnico de segurança do trabalho que aplica a segurança para os colaboradores. Perfeito. E pela legislação brasileira, todo ano a empresa tem que dedicar uma semana específica para a segurança do trabalho. Que massa. Para fazer campanhas. E nisso eles fazem palestras, fazem diversos tipos de campanha. E é nessa semana que eu atuo. Ou legal. Na semana do meio ambiente, semana da qualidade, diversas outras. Então, só que a minha palestra ela é um pouquinho diferente. Ela não é uma palestra onde vai só um palestrante lá. Eu faço teatralizada. Ah, que massa. Então eu vou vestido de vários personagens. Hoje eu tenho mais de 30 personagens no meu portfólio de serviço. Caramba! Fora os outros eventos instantes que a gente tem. Então, para vocês terem uma ideia, eu me visto de Batman, eu me visto de mendigo, e todas elas têm um contexto diferente. Lanterna Verde para falar de meio ambiente. Então a gente aplica esse contexto do personagem a cada tema que a gente fala nas empresas. Legal. E é bem legal, bem divertido. Legal, que massa. E pra gente começar a introduzir um pouquinho mais o assunto que a gente veio conversar aqui hoje, eu queria que você me contasse, e eu vou te colocar uma pergunta capciosa. Bora. Porque Vamos lá. eu sei que tu gosta de responder umas perguntas assim. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, o Joe já vai me olhar assim, eu já vou olhar pra ele assim, opa. Mas dentro de todos esses anos que você trabalhou, que são mais de 15 anos já de experiência nessa área, você percebeu que muitas vezes o comportamento das pessoas, por mais que eles saibam o que eles têm que fazer, por que será que muitas vezes eles não fazem? Principalmente na segurança do trabalho, porque você pode me corrigir porque você é um especialista. Sim. Mas muitas vezes a galera sabe que tem que usar o EPI, muitas vezes a galera sabe que tem que usar a luva, a bota, o óculos, o capacete, e por que não usa? O lema que eu sempre falo nas empresas é assim, ó. Eu não venho trazer informações diferentes e nada novo para ninguém. Eles já sabem o que tem que fazer. A gente só vem relembrar de uma forma diferente o que eles têm que fazer. Então, quando a gente chega com um personagem na empresa, tem um impacto diferente na vida do pessoal. O pessoal fala, poxa, eu venho vestido de Batman. O Batman veio aqui falar comigo sobre isso? Então o pessoal diz, poxa, é importante
A segurança do trabalho é tão importante que um personagem, que um super-herói, veio aqui falar comigo sobre isso. Então, a gente vem trazer esse aspecto. E por que o povo sabe o que tem que fazer e não faz? Aí é uma incógnita que ninguém sabe responder. Mas o ser humano é assim. A gente sabe sempre o que tem que fazer e acaba esquecendo dessas regras. Por isso que a gente precisa ser sempre lembrado dessas regras. Até nós como cristãos, né? Muitas vezes, porque a gente tem a Bíblia, o manual de instrução que a gente tem para seguir e nós não seguimos. O colaborador, quando ele entra na empresa, ele assina um papel dizendo que ele vai usar os EPIs, que ele recebeu o treinamento para aquilo, mas ao longo do tempo ele esquece. Alguns acabam esquecendo, outros não querem fazer. E a vida cristã é mais ou menos assim. Algumas coisas a gente acaba esquecendo do que a gente aprendeu e outras a gente é um pouco relaxado e acaba não fazendo por conta própria. Sabendo que tem que fazer e acaba não fazendo. E na empresa não é diferente. É a mesma coisa que acontece Perfeito. Lá. Romanos no capítulo 7, versículo 15 fala: porque o que eu não entendo pois eu faço e não entendo. Exato. Porque o que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Paulo fala isso, né? Então, muitas vezes é isso que acontece no nosso dia a dia, né? E na nossa vida em vários âmbitos, tanto no âmbito religioso, quanto no âmbito profissional e no pessoal também. A gente acaba fazendo muitas coisas que a gente sabe que não deve fazer, que não quer fazer, mas mesmo assim a gente acaba fazendo. E como que funciona nas suas palestras? Como que você consegue, muitas vezes, tentar reverter isso e... Você já viu que deu resultados? Não, se não desse resultado, tu não estaria até hoje fazendo isso, né? Sim. Mas como você vê de forma palpável esses resultados acontecendo no seu dia a dia? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um dos eventos que eu mais faço nas empresas, que é um evento motivacional. Eu tenho um personagem chamado Mochileiro. Qual é o contexto do personagem? O que você carrega dentro da mochila da tua vida que te puxa para trás, o que te impulsiona para frente ou o que te deixa estático? Que não deixa você nem para frente nem para trás. Então eu venho de mochileiro, boto uma calça de caminhada, um tênis legal, uma roupa e uma baita de uma mochila nas minhas costas. E eu chego lá bem desanimado, dizendo que tá difícil a vida e tal. E aí eu vou tirando coisas de dentro da minha mochila e mostrando pro pessoal, olha, isso aqui eu tenho dentro da minha mochila, isso me torna um peso na minha vida. E aí eu tento trazer um aspecto para eles daquele objeto e jogo fora. E isso também me traz peso, me traz peso. Agora o que me pode me impulsionar para frente? Eu começo a tirar do outro lado da mochila algumas coisas boas. E chega ao final do evento, o pessoal olha e fala... E uma das coisas que eu trago é alegria, eu trago honestidade para eles, e no final eu trago a segurança, que a segurança é o principal na vida deles que vai impulsionar eles para frente. Então, chega no final, quando eu falo sobre honestidade, o pessoal diz assim, ó, cara, é isso que falta no mundo de hoje. Honestidade. Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Pô, muito legal o teu evento. No outro ano, quando eu volto na empresa, o cara da mochila tá vindo aí, sabe? Ou, o Batman chegando. Porque o Batman também é um personagem icônico que o pessoal adora, assim, né? Então, o Batman é o único personagem de super-heróis que não tem poderes. É verdade. Então a gente faz esse aspecto também. Na vida do colaborador, ele também é um super-herói para alguém da família dele. Mas ele não tem superpoderes, então ele tem que se cuidar no ambiente de trabalho para não se machucar. E na nossa vida cristã não é assim? Nós também não temos hiper, megas poderes aqui. Nós não temos. Mas quem nos chamou tem poder de agir sobre nós na vida das outras pessoas. E quando você fala de honestidade, eu queria puxar esse gancho. Às vezes o pessoal percebe que tem alguma coisa diferente em você, porque muitas vezes a galera não fala comumente de honestidade, né? O pessoal não fala dentro das empresas, né? Percebe muito. E assim, eu tenho um evento onde eu faço, que é um tema bem delicado. As empresas são obrigadas a uma vez por ano mexer nesse assunto, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, eles têm que fazer uma campanha para evitar a propagação dessas doenças. E eles me chamam para falar sobre isso. E eu tenho um personagem chamado Zeca, o Guru. Eu falo que é um guru do amor, que ele vem dar dicas sobre esse assunto. Então, eu venho falando sobre algumas coisas e eu ensino o pessoal a usar o tal do preservativo. Porque, mesmo sendo cristãos, a gente entende que o pessoal tem uma prática um pouco errada sobre esse assunto na questão sexual. Então, a gente vem ensinar dentro da empresa como se usa isso. Só que no final,
eu digo assim, olha, se você não quer ter esses problemas na tua vida, tem uma palavrinha que você tem que ter na tua vida, que é fidelidade. Perfeito. Eu digo assim, ó, se você for fiel ao teu parceiro, tua parceira, não tem problema algum nisso. É simples, você resolve teu problema quanto a isso. E aí chega no final do evento, o povo aponta pra mim e diz assim, ó, tu é crente, né? Na hora. Tu é crente, porque só crente fala de fidelidade. E eu dou risada e falo, sim, eu sou crente com muito orgulho. Sou adventista do 7º dia. Eu sabia que tu era adventista, tu tem um jeito de falar diferente. Aí eu olho pro pessoal e digo assim, tá, mas o que que eu falei de diferente que deu a entender que eu era crente? Porque eu procuro não misturar tanto, mas também não deixar tão obscuro, né? O que que eu falei de diferente? Não sei. O jeito de você falar é diferente. E assim, Joe, parece um pouco de ironia, assim, eu não sei entender. Mas parece que mesmo nesses eventos que são mais divertidos, interativos, eu vejo que Deus fala muitas vezes através de mim. Porque quando eu falo de fidelidade, muita gente chora, porque o casamento está destruído. Ou quando eu falei de fidelidade uma vez, um rapaz levantou no meio do evento e falou, minha esposa foi embora, me deixou com 2 filhos. E aí aquilo criou uma comoção no evento absurda. Então, as palavras que eu falo até na minha empresa, nos eventos que eu faço, cara, eu sinto Deus agindo na vida das pessoas. O Espírito Santo tá ali o tempo todo, né? O tempo inteiro. Porque o crente, ele é assim. O crente é assim. Se você vive uma vida cristã, Deus vai falar por ti. Às vezes, sem você perceber, Deus vai falar por ti e vai atingir pessoas. E até essas questões como a fidelidade, como a honestidade, que muitas vezes são tratadas como regras. Isso. Né? Na verdade, elas são coisas que nos protegem. Claro. Né? Nos blindam, né? De muitas coisas. Exatamente. Assim como o EPI, ele nos protege de algum acidente que possa vir a ocorrer dentro da empresa, né? Claro, é uma blindagem da vida cristã, como o EPI é para o colaborador. Uma blindagem para que ele não se machuque. Então, Deus deixa essas instruções para nós exatamente para nos blindar, para nos proteger. E às vezes a gente não entende isso. E aí vem o que Paulo fala. Às vezes eu faço o que eu não quero. Eu sei que não devo fazer e eu acabo fazendo. E na empresa é a mesma coisa do que na vida cristã. Uhum. O pessoal sabe que tem que usar o EPI, já recebeu o treinamento, a gente já deu o estudo bíblico, já recebeu o estudo bíblico e mesmo assim acaba dando um vacilo ao outro. E na sua opinião, a regra, ela acaba resolvendo o problema ou ela é apenas o início? Como que funciona isso dentro da sua experiência? A regra, ela é instrutiva. Ah, perfeito. Ela traz uma instrução para você ter uma vida mais tranquila dentro do âmbito empresarial. Então eles dizem, até aqui você pode ir. Os protocolos e tudo mais, né? Daqui para lá, não. Já foi testado e visto que daqui para lá não funciona. Não é assim que funciona. Então você não deve ir daqui para lá. E aí se você trouxer para a Bíblia já não diz para nós até os limites que a gente pode ir. Então daqui para lá a gente não pode ir. Por exemplo, quando você chega numa área dentro da empresa, que a empresa diz assim, desse portão para dentro é obrigatório o uso do EPI. Se você for todos os dias ali sem o protetor auricular, daqui a alguns anos você vai ter algum problema auditivo. Sim, porque o barulho ali é muito alto. Já foi feito... Já foi comprovado, né? Já foi comprovado que você vai ter um problema. E a Bíblia ela fala exatamente isso pra gente. Se você, meu filho, Deus está dizendo para nós, se você for daqui para lá, você não vai se dar bem. Vai ter algum problema para você. E mesmo assim, a gente acaba insistindo, fazendo as coisas que Deus disse pra gente não fazer. Perfeito. É a mesma história da placa, né? Se tem placa, Isso. tem história. Esses dias eu tava no elevador com a minha esposa e ela olhou assim na porta do elevador e a porta do elevador tava assim. Antes de sair do elevador, confira se você está no andar. Ou na hora de entrar, se o elevador está no andar. Aí ela olhou assim... Nossa, mas é meio óbvio, né? Aí eu falei pra ela, não, amor, se tem placa é porque tem história. Alguém precisou daquela... Exatamente. É o mesmo negócio da caixa de leite e dizer, né? Contém leite. Então, alguém precisa dessa informação. Então, a gente tem que ter essa noção de que as regras, elas realmente são pra nos proteger. E principalmente os jovens, porque o nosso público maior aqui são os jovens. E às vezes o jovem, Deus me proíbe de fazer sexo antes do casamento. Mas por que ele te proíbe? Por quê? Né? Não é porque ele tá querendo te punir, não. É por proteção. É que o ser humano também tem um problema com proibições. Exatamente. Se você proíbe alguma coisa, o ser humano diz,
Mas por que proibiram? Eu quero muito fazer isso. Eu acho que eu vou ver o porquê que proibiram. Ele não quer saber se alguém já fez e deu relatou ruim, pra né? ele qual é. Não, ele vai lá e tenta ver por que foi proibido por conta própria. E isso não só os jovens, né? Claro que o jovem é mais suscetível a isso. Mas se você, jovem, pensa que a tua vida de jovem, assim, quando você virar um adulto, você vai acabar essas questões? Não acaba, não. Sempre vem na nossa cabeça assim, não, mas o porquê que isso acontece? Eu vou lá ver se é assim mesmo. Me disseram que é assim, não, mas eu vou lá ver se é assim mesmo. Isso vai até o final da vida, porque o ser humano é curioso. E às vezes essa curiosidade pode dar algum problema. Uhum, perfeito. E como que você enxerga no seu dia a dia a questão da cultura da empresa? Porque muitas vezes a cultura da empresa vamos se dizer assim, muitas vezes só uma regra por regra, ela não consegue cumprir o seu propósito sem que tenha uma cultura dentro da empresa. Sim. Isso é muito importante. E eu queria que você começasse a desmiuçar um pouquinho mais essa questão da cultura. A parte empresarial, a cultura parte dos cargos mais elevados da parte hierárquica da empresa. Então, contando alguns casos assim do meu trabalho, eu cheguei em algumas empresas que me contrataram para falar sobre tabagismo. Também é obrigatório a empresa falar sobre tabagismo durante 1 ano. Então, a lei diz que a empresa tem que fazer alguma campanha. Então, eles me contrataram para fazer um evento sobre o cigarro, o uso do cigarro. E eu falando sobre os malefícios do cigarro e tal. Levantou um senhor de 50 anos de empresa já. 50 Caramba. anos de empresa. O cigarro é ruim, mas a fumaça da máquina que eu trabalho também é. Comparativo assim. Aí eu olhei para ele e falei assim, o senhor fuma, né? Aí ele, eu fumo. Então eu falei, por isso que o senhor tá falando. Aí ele ficou meio bravo com o assunto, porque tocou no calo dele, né? Tudo bem. Ele saiu do evento. O pessoal até brincou com ele, vai embora, não sei o que, né, e tal. Deu 10 minutos depois, ele estava com o dono da empresa fumando na porta do galpão onde a gente estava. Caramba. E eu falando sobre os malefícios do cigarro. Então a cultura, eu percebi, né, a cultura daquela empresa, como já partindo do dono, não vai funcionar você fazer uma campanha anti-tabagismo lá, sendo que o dono fuma dentro da empresa. Perfeito. Hoje as empresas, a maioria delas tem o tabaco zero, é um programa, né? Então a maioria não pode fumar dentro da empresa. Tem um fumódromo fora dos portões da empresa, de tão importante que é essa campanha. Mas se isso não partir do proprietário da empresa, de nada adianta. Porque é o exemplo. O pessoal hoje em dia ainda vê muito pelo exemplo. E na nossa vida cristã não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Embora a gente tenha N exemplos na Bíblia, a gente ainda se espelha em algumas pessoas do nosso convívio social aqui, do nosso lado. E às vezes a gente pode até se decepcionar com algumas pessoas que a gente tem como exemplo. Poxa, aquela pessoa fez isso e olha só, agora meu mundo caiu, né? Que nem o povo diz. Então, o nosso exemplo principal tem que ser Cristo. Porque se nós nos basearmos em qualquer outro exemplo, uma hora ou outra ele vai ruir. É muito forte a gente pensar nesse quesito. E é legal a gente ver que as coisas que você vive no seu dia a dia dentro do trabalho, elas são aplicadas também para a vida espiritual e nos traz lições valiosíssimas, né? Tudo. Na verdade, se você parar na questão espiritual, o nosso dia a dia é 100% espiritual. É que a gente tenta separar as coisas, mas na verdade muito, os dois exatamente. devem andar juntos, né? Que nem eu sempre digo assim, eu procuro muito separar o meu trabalho da minha religião. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Muitas empresas pedem para mim eventos na sexta-feira para atender o terceiro turno à noite. E eu falo para eles, olha, o terceiro turno eu não atendo. Eu não deixo assim, o terceiro turno eu não atendo. Eu não espero eles perguntarem o porquê. Eu digo, eu não atendo porque eu sou adventista do sétimo dia e eu guardo o sábado. De sexta-feira do pôr do sol a sábado no pôr do sol. Muitos já me perguntaram, que história é essa aí de pôr do sol? Por que sexta-feira à noite, mas não é sábado? E aí já vem uma oportunidade de falar para eles também do evangelho da criação e tudo mais. Sim. Ouvi tarde e manhã, por isso que a gente guarda o sábado, assim. Oh, que legal, nunca tinha ouvido falar disso. Quantas e quantas vezes eu vejo o pessoal que tem mais contato comigo perguntando. Aí, no outra semana que eles vêm me chamar, no outro ano que eles vêm me chamar, o que o rapaz fala para mim? Eu lembro que sexta-feira tu não atende, tu é adventista, né? Eu falo, opa, a sementinha tá plantada lá. Fica marcado, né? Ficou marcado lá. E aí,
quando você fala nessa cultura de segurança, você já começa a aplicar um pouquinho de religiosidade junto já também. Já manda com eles já sabem que se eles me contratarem, sexta-feira eu não atendo. Sábado eu não atendo. Eu cheguei para ele, domingo pode me chamar que eu vou. Mas sábado, para mim, é inegociável. E você consegue perceber de forma palpável as mudanças que acabam ocorrendo nas empresas de acordo com as suas palestras, com os seus teatros, as coisas que você faz? E como que é dentro do seu coração ver isso acontecer? Cara, eu recebo muito feedback do pessoal. Dizendo assim, olha, tem pessoas aqui que têm 20 anos, 30 anos, eu nunca vi falar com os outros aqui. Só conversar. Eu nunca vi essa pessoa conversar com ninguém aqui. Ela veio aqui na frente participar contigo. Só que eu tenho as minhas técnicas também, né? Técnicas de oratória que a gente usa. Sim. Mas uma técnica que é infalível para mim é a recompensa. O pessoal participa muito por recompensa. Ele não vai lá na frente se ele não ganhar nada para isso. O que eu faço? Eu levo uma caixinha de paçoca. É uma coisinha barata e todo mundo gosta de paçoca. Todo mundo ama paçoca, todo mundo ama paçoca. Então eu digo pro pessoal assim, respondeu, participou, ganha uma paçoca. É a promoção do dia, eu falo para eles, né? Rapaz, nunca duvide do poder de uma paçoca. O povo se degladeia por causa da paçoca. Então eu digo assim, eu preciso de 2 voluntários. Blá, 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 blá. Uma galera, sabe? Então, falando na questão da cultura, eu já trouxe a cultura da paçoca no evento nas onde suas eu vou. palestras. Inclusive, tem outros palestrantes que às vezes palestram no mesmo dia que eu e vão palestrar depois da minha palestra. A minha palestra é muito animada, muito pra cima. E aí, quando ele vem depois, ele pergunta alguma coisa, o pessoal responde. E aí olham pra eles e dizem assim, cadê minha paçoca? Aí ele olha pra mim, que eu tô lá atrás, e ele, aí tu me quer, eles falam assim, né? E dão risada e tal na situação. Mas o povo trabalha muito por recompensa. E a Bíblia também fala pra gente que a gente vai ter uma recompensa. Perfeito. Se nós fazermos tudo certo. Se participarmos do evangelho de forma ativa, nós teremos também uma recompensa. Depois de tantos anos tu acompanhando essas questões do comportamento humano de perto, né, vendo essas questões de padrões, de regras, e tudo mais, o que você aprendeu sobre o ser humano? Te traz alguma lição valiosa sobre isso? Me traz que o ser humano é muito teimoso. Cara, nós somos mais teimosos do que a gente acha que é. Porque assim, eu tô há 15 anos, tem empresas que eu já vou assim há uns 8, 9 anos. E tem empresas que pedem para eu falar o mesmo assunto quase todo ano. Então você entende que o ser humano ele precisa ser lembrado. Ele é muito teimoso e ele é muito esquecido. Ele precisa ser lembrado constantemente das coisas. E quando a gente não fica ligado nessas coisas que são necessárias para a nossa vida, como a segurança no dia a dia de trabalho, a gente esquece. Mesmo que aquilo seja uma regra essencial para a nossa vida. Por exemplo, usar um sapatão no ambiente de trabalho. Para você não machucar o pé, não bater o pé nas partes metálicas da empresa. Todo mundo sabe disso. Mas se você disser assim, olha, a partir de hoje na empresa você usa se você quiser. Amanhã vem todo mundo de tênis. Mesmo sabendo o risco. E aí você vai ver pessoas com um Nike, usando uma marca famosa assim, aí rasga o sapatão. Poxa, vim aqui, rasguei meu tênis, bonitão. Mas era para usar sapatão. Eles sabem disso, o risco, mas mesmo assim, eles vão lá e fazem. Então a gente tem que lembrar toda vez. E sempre quando eu falo assim que a gente tem que ser lembrado, eu lembro muito do 4º mandamento, que começa exatamente com isso. Deus dizendo, lembra-te. Porque ele sabe que a gente esquece. Deus nos criou, ele conhece a gente muito melhor do que nós mesmos. Então ele sabe que o ser humano acaba esquecendo das coisas, das regrinhas que Deus colocou, o ser humano também acaba esquecendo. E é legal, até se você me permitir abrir um parênteses em relação a isso, porque nós temos o sábado, que é uma manutenção semanal, para nos lembrar, até é o memorial da criação, né? Isso. Então é o dia que nós podemos lembrar do que Deus nos fez, do que Ele criou para nós, do sacrifício que Ele nos fez. Então nós temos semanalmente esse tempo em que nós tiramos para poder recapitular tudo, né? E a palavra que tu falou, manutenção, é a manutenção do nosso corpo sábado, pra gente dar uma aliviada, Perfeito. Dar uma acalmada nos ânimos e tudo mais. E são 52 semanas no ano, são 52 sábados que a gente tem. Não era para nós esquecermos disso. Exatamente. E o ser humano acaba esquecendo. Por isso Deus disse lá em
em Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado. Perfeito. Washington, a gente está encaminhando para o final do nosso podcast e eu queria te perguntar se você tem algum recado que você quer deixar para o pessoal em relação aos comportamentos rebeldes que a gente tem, e a gente tem bastante, né? Eu já fui muito rebelde já. Ah, é? Tu tem cara de que foi rebelde. Não, não tenho. Todo mundo fala isso. Não, assim, Joe, eu hoje sou um jovem adulto, nascido em 81, para não dizer minha idade. Façam as contas, galera. 44, fazer 45 anos esse ano. Eu olho a juventude fazendo algumas coisas que quando eu tinha 17, 19, 20, 22, eu fazia igual. A vontade de dizer assim, não faz isso. Não faz isso que vai trazer prejuízo. Vão ficar memórias na sua cabeça que você não precisaria ter. Uhum. Vão ficar coisas gravadas que não precisaria ter na tua cabeça. Por exemplo, eu me afastei, acho que uns 4 anos dos caminhos de Deus. Fiquei uns 4 anos, assim, entre igreja e mundo. Vivia os dois mundos ali. Vivendo os dois mundos. E não usufruindo de nenhum deles, na verdade. Porque às vezes a gente fazia algumas coisas que não devia, eu chegava em casa e chorava muito. Ficava com a consciência pesada. Nossa, eu chorava demais, assim. Até que um dia Deus deu um estalo na minha cabeça e me chamou e falou, ó, se você for daqui pra lá, você não volta mais. E aí eu cheguei em casa, chorei, me recompus depois e falei, não, daqui pra frente vou parar de fazer o que eu tava fazendo. E cantava, eu passei a usar o dom que Deus me deu, que é o canto, para fazer para outras formas. Dali o pessoal me convidou para gravar o DVD e na minha cabeça foi assim, poxa, se eu gravar, daqui para frente eu não volto mais. Eu falei para eles, não vou. Como que não? Eu falei, não, daqui para frente eu vou voltar para a igreja. E voltei. Lá para a igreja do Saguaçu, aí conheci minha esposa, e aí minha vida mudou completamente. Depois que eu conheci minha esposa, minha vida mudou completamente. Assim, né? Completamente. Então, e eu vejo jovens, às vezes, caminhando por esse lado, ou brincando de estar no mundo e estar na igreja. Brinca com fogo, né? Brincando com fogo, brincando com o pecado. E vendo assim, ó, poxa, se eu for até aqui, e fica, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E correndo o risco de ir, e daqui a pouco não conseguir voltar mais. Então, eu olho hoje, ou alguém fora dos caminhos de Deus hoje, eu digo assim, ó, poxa vida, como atingir essas pessoas? Como atingir o jovem? E aí hoje eu também olho que eu tenho 3 filhos. Como fazer que os meus filhos não andem pelos caminhos que eu já trilhei? Então, assim, a responsabilidade que cai na minha cabeça com meus 3 filhos, cara, é imensa. E se eu pudesse fazer de tudo, ontem eu conversei com o meu sobrinho, que tem 19 anos. Ele tá buscando a igreja, ele tá buscando a Deus. Eu vou tentar começar um estudo bíblico com ele agora. E às vezes é difícil atingir o jovem. Que como a gente conversou aqui, o jovem é muito teimoso, o jovem esquece das coisas. Mas o adulto também esquece, mas o jovem tem uma possibilidade maior de esquecimento, né? Então, é muito difícil trabalhar com a juventude por essa teimosia ser um pouco maior do jovem. Mas eu dou um conselho para você, jovem. Seja menos teimoso. Ouça mais o que as outras pessoas dizem sobre os caminhos que já trilharam, que é difícil. Não tente ver por conta própria. Eu sei que a curiosidade é muito grande, mas não tente lá ver por conta própria, que vão ficar memórias na sua cabeça que você não vai querer ter mais elas lá. Então, tente ficar nos caminhos do Senhor o máximo possível. Peça ajuda a Deus que Ele vai dar para você essa ajuda. Grandes acidentes começam com grandes negligências. E a gente tem que Exatamente. ter essa frase foi bonita, cara. Eu vou usar nas minhas palestras essa frase, Joe. Olha, tu pesquisou essa frase, Joe? Pesquisei. Olha, o rapaz está fazendo a lição de casa, gente. Muito boa. Mas muito é bom boa. que a gente tem que ter essa noção de que as regras, elas existem. Repete essa frase, Joe. Repete. Grandes acidentes começam com grandes negligências. Olha que coisa linda, gente. Mas é isso aí, porque a gente tem que ter essa noção de que essas coisas acontecem e que a segurança tá aí para nos proteger, né? Exatamente. Tá aí para nos proteger. Washington, muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento. Não, o prazer foi meu. Por ter estado aí com a gente, conversado um pouquinho sobre isso. E que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho, que é o seu ministério, né? Amém. E a gente fica nervoso lá de cá, sabia? Não é fácil não. Mas foi um prazer, Joe. Quando precisarem aí, a gente vem aí conversar.
Às vezes traz até a família, se for preciso. Legal. Não sei se as câmeras aguentam aqui, a família Mas inteira, a gente dá um jeito. dá um jeito. É isso aí. Galera, quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. E nós nos vemos aí no próximo episódio, no nosso próximo BeiraCast. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.